Mas vamos falar um pouco sobre a dança das cadeiras em Minas Gerais. E por que falar da dança das cadeiras em Minas Gerais? Com a morte do prefeito Fuad Noman, não aconteceu o que aconteceria hoje, que seria o encontro do Partido Social Democrata de Gilberto Kassab, que seria em Belo Horizonte, emblematicamente em Belo Horizonte. E por que emblematicamente em Belo Horizonte? Porque nesse encontro do PSD serão discutidos alguns caminhos que podem interferir no rumo político da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. Gilberto Kassab hoje é um dos mais fortes articuladores políticos e com um poder sobre o partido, com uma definição sobre o partido muito grande. O PSD é Gilberto Kassab. Todo mundo sabe disso. E Gilberto Kassab hoje tem sempre aquela técnica, a estratégia mais adequada de todas para o político, que é sempre estar ali perto. Ele não precisa ser o primeiro ou o segundo na discussão, mas ele é sempre um ator que está perto de toda a discussão política no Brasil. Nesses movimentos que o encontro do PSDB poderia traçar e que devem ser traçados agora, num futuro bem próximo, será a possibilidade que já está em andamento da ida do vice-governador, o professor Matheus, para o PSD. Essa conversa é forte, essa conversa é uma conversa de bastidores e são aquelas especulações de bastidores, mas são especulações não no sentido do chute, do pensamento da bola de cristal. São especulações que vêm de conversas que vêm acontecendo entre os políticos. E a ida de Matheus, do professor Matheus, para o PSD é um desses desenhos prováveis, é um desses desenhos que podem muito bem já ser definidos o mais rapidamente possível. As conversas estão adiantadas. Com quem eu falei, agora mesmo até demorei um pouco para entrar aqui, porque estava apurando umas últimas informações. Nessa dança das cadeiras, há também a sinalização de que o ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que está com o Lula lá no Japão, vá para o União Brasil, o Partido União Brasil. E aí, outro rearranjo, outra conversa, porque o União Brasil é o partido do agora prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Rodrigo Pacheco e Álvaro Damião são muito próximos. Todos sabemos que eles dois conversam em primeira linha. Há uma proximidade muito grande entre Rodrigo e Álvaro Damião. A ida de Rodrigo Pacheco embola muito mais esse cenário. Se a saída de Matheus para o PSD já deixa todo mundo tentando entender o que vai acontecer nos próximos meses em Minas Gerais, a ida de Rodrigo para o União Brasil também embola um pouco mais esse cenário. Por que embola um pouco mais esse cenário? Porque o União Brasil faz federação com o PP de Marcelo Aro. E aí, meus amigos, a confusão fica estabelecida, porque não se sabe exatamente qual será a acomodação da conversa desses dois entes políticos, desses dois seres políticos. Mais do que partidos, nós temos aí Marcelo Aro, o secretário de governo do estado de Minas Gerais, e Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado e senador por Minas, que terão que compor a convivência entre os dois num cenário de disputa alargado. Porque todos nós sabemos, por exemplo, que o senador Cleitinho Azevedo não esconde de ninguém que tem vontade de ser governador de Minas. Com chances, inclusive, se nós observarmos as pesquisas, particularmente as espontâneas, né, as estimuladas dão menos resultado a Cleitinho, mas espontâneas dão resultados mais largos a Cleitinho na popularidade, aparecendo até em algumas como o principal desejo dos mineiros nas pesquisas, que são fotografias antecipadas daquele momento. Então nós vamos ter um cenário embolado, com o professor Matheus sendo o candidato indicado pelo governo, embora trocando de partido, haverá uma composição, certamente haverá uma composição para essa troca de partidos. Nós sabemos que o professor Matheus já é ungido, já é indicado, já é publicamente o eleito para disputar o governo de Minas pelo governador Romeu Zema. Então precisa ver como é que vai ser a composição, novo PSD, o que vai acontecer nessa conversa toda.
Cleitinho Azevedo, que tem interesse pleno de fazer aí os seus movimentos, e é do Republicanos, e Rodrigo Simões. Não, Rodrigo Pacheco, aliás, Rodrigo Simões, falei do Rodrigo Simões, nosso diretor comercial. O Rodrigo Pacheco, que é, claro, até então, era falado por Lula como seu homem, como seu candidato para o governo de Minas em 2026. Um cenário absolutamente embolado, com essas danças de cadeiras, com esse tabuleiro sendo jogado. Como política é um tabuleiro de xadrez mesmo, quando você movimenta a torre, ou movimenta o cavalo, ou o bispo desce na diagonal, ou você adianta o peão, fechando casas, tudo isso vai abrindo as possibilidades de entendimento do jogo político. Como analista político, nós somos obrigados a entender e conversar sobre tudo isso. Hoje, o que se tem como movimentação na política de Minas Gerais indica para esses caminhos. Rodrigo indo para a União Brasil, União que é federado ao PP, que é de Marcelo Aro, que em Minas Gerais e em Belo Horizonte particularmente tem um definidor, um articulador forte, que é Marcelo Aro, e Matheus Simões, o professor Matheus indo para o PSD. Isso deixa embolado aquele cenário que as pessoas traçavam. Rodrigo Pacheco pelo PSD, na junção Kassab-Lula, vem como candidato. Simões pelo Novo, vem como candidato do governador. Cleitinho pelo Republicanos. A gente tinha mais ou menos definido que espaço cada um ocuparia no cenário anterior da política de Minas Gerais. A partir dos novos movimentos, do que se conversa em bastidores, do que se negocia, do que se articula, esse cenário pode embolar. Nós vamos ter que acompanhar com muita atenção.